Fala galera, tudo beleza? Então é o seguinte, olha, nós vamos fazer agora uma aula sobre tronco de cone, tá? Área lateral, área total e volume do tronco de cone. Coisas muito interessantes vão acontecer nessa aula, então acompanhem aí que vocês vão gostar. Ó. Bora! Então vamos lá, tronco de cone. Então vamos começar com as áreas da superfície de um tronco de cone, certo? Bom, o que é um tronco de cone? Então eu tenho aqui um cone e eu corto o cone aqui num plano paralelo ao plano da base lá embaixo, tá? Então, essa base aqui em cima, ela é paralela à base lá embaixo, tá? Bom, essa área da superfície do tronco de cone aqui, que a gente vai mostrar qual que é a forma, né? Que eu vou deduzir qual que é a forma, ela só serve para o tronco de cone reto. O que é o tronco de cone reto? É aquele em que a projeção ortogonal do vértice aqui na base cai exatamente no meio da base, tá? Cai exatamente aqui no meio da base, ó, tá? E como é um tronco de cone, né? Então, essa projeção ortogonal do pseudo vértice, né? Porque ele não tem vértice, né? Ele cortou aqui, então essa parte não tem. Mas, então, o centro da base superior, ele está na mesma direção do centro da base inferior quando tratado na perpendicular ao plano, tá? Então isso aqui é um tronco de cone reto, tá? Existe tronco de cone oblíquo, tá? A fórmula que a gente vai deduzir aqui, ela só serve para o tronco de cone reto, tá? Mas a fórmula do volume do tronco de cone, ela serve também para o tronco de cone oblíquo, tá bom? Bom, para o tronco de cone reto aqui, então, a área da superfície vai ser o quê? Vai ser a área dessa superfície lateral, aí tem a área da base superior e a área da base inferior, correto? Tá. Então vamos dar nomes aqui. Vamos dizer que esse aqui é o raio R, esse aqui é o raio Rzinho, tá? A geratriz do tronco de cone nós vamos chamar de Gzão, ó, tá? E a geratriz do cone que teria aqui, né, se fosse completo, a gente vai chamar de G. Tá? Essa aqui seria a geratriz do cone inteiro, ok? Bom, aí o cone inteiro aqui, né? Ele teria uma altura H. E nós vamos chamar essa altura aqui de... vamos chamar de Hzinho, né? E a altura desse tronco aqui vamos chamar de Hzão, ok? Certo? Bom, primeira coisa que a gente observa no tronco de cone, que vai servir posteriormente aqui para volumes e áreas, tudo isso aqui, tá? É a proporcionalidade que a gente tem, entre as medidas do cone inteiro e do cone pequeno que teria aqui, ó. Quando a gente secciona esse cone aqui, desaparece, né? Então, as medidas desse cone aqui. Então, a gente pode dizer o que, por exemplo, né? Que Hzinho sobre Rzão, né? Hzinho sobre Rzão é igual a essa medida aqui, que é a diferença de Hzão e Hzinho, né? Ou seja, Hzinho menos Hzão sobre Rzinho, ó, certo? Entendeu? A gente pode colocar essa medida aqui também, certo? Bom, outra proporcionalidade que tem aqui, né? É em relação à geratriz, tá? Então, a gente pode dizer assim, por exemplo, ó, essa geratriz aqui está para Rzão, né? Então, ó, geratriz para Rzão é igual a essa geratriz aqui. Peraí, mas essa geratriz aqui, o que ela é? Ela é a diferença dessas geratrizes, né? Então, é Gzão menos G, ou melhor, Gzinho menos Gzão, que é essa daqui. Gzinho menos Gzão vai estar para essa medida aqui, ó, R. Certo? Mas também tem uma outra forma aqui que tem uma relação aqui, ó. Se eu traçar aqui uma perpendicular aqui ao plano da base, bem aqui pelo final do R, ó, eu vou ter aqui um outro triângulo aqui que ele é proporcional a esses aqui, que é proporcional a esse aqui. Então, esse daqui, ó, a gente vai dizer o quê? Que Gzão, ó, Gzão está para essa medida aqui. Mas qual que é essa medida? É Rzão menos Rzinho. Rzão menos Rzinho. Tá vendo? Beleza? Então, existe proporcionalidade entre as medidas aqui
do cone grandão, do cone pequeno, do cone grandão, tá? E algumas medidas aqui como essa daqui que é do tronco apenas, né? O G sobre, né? Essa daqui que é Rzão menos Rzinho, né? Beleza? Tá. Então, eu vou falar agora da área lateral aqui. Bom, a área lateral aqui, eu posso entender que é a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno, tá? Então, a superfície lateral do tronco vai ser o quê? Vai ser a superfície do grandão. Qual que é a forma da superfície lateral do cone? É π vezes o raio vezes a geratriz, né? Então, a área lateral de tudo aqui, desse cone grandão aqui, vai ser o quê? π vezes Rzão vezes G, certo? Menos a área desse pedaço aqui que saiu, ó. A área desse pedaço que saiu. Então, menos π vezes, qual que é o raio aqui, né? O raio é R. E qual que é a geratriz desse daqui? É a diferença, é Gzão menos G. Ó, ou melhor, Gzão não, G menos Gzão. Né? G menos Gzão. Tá vendo? Que é a geratriz desse daqui, ó. Então, essa é a área lateral. Eu posso usar isso aqui como fórmula? Posso, normalmente, tá? O problema é que normalmente a gente não tem essa medida do G aqui, ó. A gente não tem essa medida G. A gente só tem aqui a geratriz do tronco, a altura do tronco, o raio da base maior, o raio da base menor, mas a geratriz do cone originalmente, né, sem ser cortado, a gente não tem. Então eu tenho que dar um jeito de tirar isso aqui e eliminar isso aqui. O que eu vou fazer? Então primeiro eu vou distribuir isso aqui para cá e vou colocar em evidência o G. Ó. Vai ficar, então a área lateral vai ser o quê? Isso aqui, distribuindo, né, vai ficar o quê? πRzão G menos πRzinho G e menos vezes menos mais πRzinho Gzão. Certo? Agora eu vou colocar aqui, ó, o G em evidência. E o π também, né? Então vai ficar assim, ó, π vezes G vezes o quê? Rzão menos Rzinho. Rzão menos Rzinho. Tá? Mais π Rzinho vezes Gzão. Ó, essas informações eu tenho. Gzão eu tenho, que geralmente é a geratriz do tronco. O Rzinho é raio da base de cima, né? Agora, esse daqui eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso daqui para substituir lá, ó. Então, eu vou esquecer essa do meio aqui, ó, porque essa também envolve Gzinho, e eu não me interesso o Gzinho, eu vou esquecer essa do meio, e vou isolar G aqui, ó. Então, esse Rzão passa para lá multiplicando o Gzão, e embaixo vai ficar o quê? Rzão menos Rzinho. Então, eu já vou substituir direto aqui, ó, no lugar do G, quer ver? Ó, olha só. Então, vai ficar assim, ó. Área lateral vai ficar o quê? π vezes. No lugar do G eu vou colocar o quê? Rzão vezes Gzão sobre Rzão menos Rzinho vezes Rzão menos Rzinho mais π Rzinho Gzão. Tá vendo? Ó, eu peguei esse Rzão e joguei para lá, né? Então, ó, Rzão vezes Gzão aqui, ó. Sobre Rzão menos Rzinho aqui, ó. Isso aqui é o G, ó. Tá? Esquece esse do meio, isso aqui é o G, ó. Certo? Bom, como Rzão menos Rzinho, Rzão menos Rzinho é igual aqui, eu posso cortar. Ó. E daí eu posso colocar o quê? Π e o Gzão em evidência, vai ficar o quê? Π, Gzão vezes o quê? Rzão mais Rzinho. E essa daqui é a forma da área lateral, tá? Do tronco de cone, porque o Gzão eu tenho, o raio da base menor e o raio da base maior eu tenho, então eu ponho ali e pronto. Obtive, certo? E a área total? Então, a área total, ela vai ser a área lateral, π vezes Gzão vezes Rzão mais Rzinho, mais a área da base de cima, que é π Rzinho ao quadrado, mais a área da base de baixo, que é π Rzão ao quadrado. Eu posso deixar assim, certo? Posso deixar assim sem problema nenhum. Mas olha só como é que eu posso dar uma ajeitada. Tá vendo isso aqui, ó? Só essa parte aqui, tá? Ó, só isso aqui, ó. Presta atenção. Vou colocar π em evidência. Ah, mas daí vai ficar aqui, não vou conseguir, né? Não, já sei. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, π Gzão Rzão, π Rzão e colocar π Rzão em evidência, olha só, ó, π Rzão em evidência, certo? Tá vendo? Ó, π Gzão Rzão. Então quer dizer que se eu tirei π e Rzão, ficou o Gzão lá, beleza.
Esse daqui eu já vou tratar. Aí aqui, ó, pi, Rzão e evidência. Ficou o que lá dentro? O Rzão. Certo? Mas aqui, ó, nesse daqui, ó, pi, Gzão, Rzinho, e pi, Rzinho, Rzinho, vou colocar o pi, Rzinho em evidência, ó, pi, Rzinho. Então ficou o quê? Pi, Rzinho, Gzão, tá? E aqui, ó, pi, Rzinho, Rzinho, pi, Rzinho em evidência, ficou lá dentro o quê? O Rzinho. Olha lá, ó. Certo? Isso daqui pode ser a minha fórmula da área total, mas eu ainda posso ajeitar ainda. Eu posso colocar assim, ó, pi, tá? Aí vezes Rzão vezes Gzão mais Rzão, mais Rzinho vezes Gzão mais Rzinho. Tá? Tem gente que gosta de decorar essa daqui, tem gente que gosta de decorar. Eu, pessoalmente, não gosto de decorar nada. Eu decoro essa daqui e a outra eu tiro automaticamente dali, certo? Mas quem gosta de decorar, aqui tem uma forma ótima para você decorar, se você quiser, tá bom? Tá bom? Essa daqui é a área total, essa aqui é a área lateral do tronco de cone. Beleza? Bom, agora vamos tratar aqui do volume do tronco de cone. Então vamos lá, o volume do tronco de cone, ele vai ser o quê? Ele vai ser o volume do grandão menos o volume do pequeno, certo? E eu provavelmente também vou utilizar alguma dessas relações aqui também. Vamos lá ver. Eu digo provavelmente porque eu já deduzi ela algumas vezes, tá? Mas cada vez que eu vou deduzir, eu tenho que relembrar tudo de novo. Eu gosto de fazer assim. Então, o volume do grandão. Então, o volume do cone, a gente sabe que é área da base. Então, vou fazer o do grandão aqui primeiro, tá? O raio da base do grandão é o Rzão. E a altura do grandão é Hzinho, tá? Então, ó, o volume vai ser área da base, que é π Rzão ao quadrado, vezes a altura do grandão, que é Hzinho, sobre 3. Menos o volume do pequeno, que é esse aqui, ó. Então, o raio da base do pequeno é Rzinho e a altura do pequeno é Hzinho menos Hzão. Hzão aqui é a altura do tronco, tá? Algumas pessoas usam esse Hzão aqui como K, tá? Eu usei Hzão porque eu quis. Pronto. É só ser inteligente um pouquinho e perceber aqui e fazer as relações que você quiser, tá? Então, o volume do pequeno é o quê? É π Rzinho ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que vai ser o quê? Hzinho menos Hzão, Hzinho menos Hzão, sobre 3. Certo? Bom, agora eu vou trabalhar isso aqui. O que é que eu tenho que tirar daqui? Eu tenho que tirar esse Hzinho. Por que eu tenho que tirar esse Hzinho? Porque eu não sei, eu não vou saber a altura do tronco, do cone inteiro. Eu vou saber só as informações do tronco. Eu vou saber a altura do tronco, vou saber a geratriz do tronco, vou saber o raio da base maior, o raio da base menor. Então eu vou saber essas informações aqui. E através dessas informações é que eu tenho que chegar no volume. Então eu tenho que tirar o Hzinho aqui, ó. Como é que eu vou tirar esse Hzinho? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Veja aqui, ó. Será que tem como eu tirar esse Hzinho daqui? E se eu colocar o Hzinho em evidência aqui, né? Vamos ver o seguinte. O Rzinho, tudo bem. Bom, vamos colocar... Como é que eu posso tirar esse Hzinho aqui, ó? Se eu colocar o H... Eu acho que tem mais uma relação aqui ainda. Calma aí, vamos ver aqui, ó. Então... eu acho que eu vou usar... Não vou envolver essa aqui. Então vai ser o quê? A altura do grande sobre o raio do grande vai ser a altura do pequeno sobre o raio do pequeno. Tem alguma outra unidade que eu posso usar aqui? Será que eu consigo isolar esse Hzinho? Né? Se eu conseguir isolar esse Hzinho aqui, ó. Se eu conseguir aqui dar... Quer ver? Eu acho que eu consigo isolar esse Hzinho. Quer ver, ó? Ó, isso aqui vai dar Rzinho, Hzinho. E aqui vai dar Rzão, Hzinho, que eu vou jogar para cá. Então vai ficar menos Rzão, Hzinho. Certo? E igual, aí ficou aqui menos
Hzão, Rzão. Tá vendo? Ó? Rzão, Hzinho. Aqui, ó, Rzão, Hzinho. Que eu jogo para cá, fica menos Rzão, Hzinho. Então, aqui, RH menos Rzão, Hzinho igual a menos Rzão, Hzão. Ou Hzão, Rzão. Beleza? Aí eu ponho o Hzinho em evidência aqui, ó. Hzinho é igual ao quê? Então, eu posso multiplicar tudo por menos 1, tá? Então, aqui vai ficar positivo. Vai ficar o quê? Hzão, Rzão, sobre... Aí aqui, como eu multipliquei por menos, né? Então, vai ficar o Hzinho... Ou melhor, o Hzinho está em evidência. Vai ficar o Rzão menos o Rzinho. Rzão menos Rzinho. Tá vendo? Então, eu posso colocar isso no lugar do Hzinho. Certo? Porque daí eu tiro o Hzinho daqui e fica só Hzão, Rzão, Rzão, certo? Então, eu vou dar uma distribuída aqui e vou colocar sozinho esse Hzinho. Como? Vou colocar em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ficar π Rzão ao quadrado Hzinho sobre 3 menos π Rzinho ao quadrado Hzinho sobre 3, aí menos vezes menos, mais π Rzinho ao quadrado Hzão sobre 3. Ó, π Rzinho ao quadrado Hzão sobre 3, né? Mais. Certo? Então, agora eu posso colocar o Hzinho em evidência. Então, vai ficar aqui, ó. Esse de cima vai ficar o quê? Vai ficar π Rzinho ao quadrado Hzão sobre 3, tá? Aqui vai ficar mais o Hzinho vezes, ó, coloquei o Hzinho em evidência. π Rzão ao quadrado sobre 3, e aqui menos π Rzinho ao quadrado sobre 3. Olha lá. Certo? Agora eu ponho no lugar o Hzinho, que é aquilo lá. Certo? Agora eu ponho o Hzinho lá em evidência. Vai ficar assim, ó. Vai ficar igual a π Rzinho ao quadrado Hzão sobre 3. Aqui vai ficar mais Hzão R sobre Rzão menos Rzinho, tá? Vezes. Olha só aqui uma coisa, eu já vou colocar o π sobre 3 em evidência. Então, vai ficar π sobre 3 vezes. Não é Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado? Só que Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é a soma vezes a diferença. Ou seja, isso aqui é Rzão mais Rzinho vezes Rzão menos Rzinho. Tá? Nem precisava ter colocado parênteses, já que eu coloquei tudo numa multiplicação, eu podia tirar esse parênteses aqui, né? Mas vou colocar aqui, pronto. Certo? Ó. Então, tá vendo esse Rzão menos Rzinho que está multiplicado aqui embaixo? Aqui está multiplicando em cima, então eu posso cortar ele, ó. Pum! Certo? E olha só o que vai dar isso aqui, então. Volume vai ser o quê? π Rzinho ao quadrado vezes a altura do tronco sobre 3. Aí mais π, ó, mais π Rzão, ó, primeiro esse aqui, ó, π Rzão sobre 3 vezes Rzão vezes H, vai dar o quê? π Rzão ao quadrado vezes H sobre 3, ó, pode ver, ó, π Rzão ao quadrado vezes H sobre 3, tá? E esse daqui, ó, então vai ficar π Rzão Rzinho vezes H sobre 3. Então, mais π Rzão Rzinho vezes Hzão sobre 3. Ó. π Rzinho Rzão vezes Hzão, tudo sobre 3. Tá? Se você distribuir isso aqui e depois o resultado distribuir isso aqui, você vai ver que vai dar isso aqui, ó. Agora eu vou colocar π sobre 3 em evidência. E o Hzão, ó. O Hzão tem tudo e o π sobre 3 também. Então vai ficar assim, ó. π Hzão sobre 3 vezes o quê? Então, π Hzão sobre 3 é Rzinho ao quadrado. É Rzinho ao quadrado. π Hzão sobre 3 é Rzão Rzinho. Então, mais Rzão Rzinho. E aqui, ó, π Hzão sobre 3 deu o quê? Mais Rzão ao quadrado. Pronto. Essa é a fórmula do tronco de cone, tá? Eu pego e faço π sobre 3 vezes a altura do tronco de cone vezes o quê? O raio da base menor ao quadrado mais o raio da base maior ao quadrado mais
o raio da maior vezes o raio da menor. Pronto, aqui. Esse é o volume do tronco de cone. Certo? Muito boa, muito bacana. Esse exercício de fazer essa dedução aqui é muito gostoso. Ai, professor, só você que gosta. Olha, a gente gosta de cada coisa, não é? Tem gente que gosta de cada coisa. Eu, pelo menos, gosto de uma coisa saudável, que me faz pensar que eu sou inteligente, que faz pensar que eu sou capaz de pensar, né? Porque quando você pensa mais assim, você fala, pô, eu sou inteligente. É, não é? Pensa assim, pô, eu consigo fazer uma coisa que pouca gente consegue. Isso aqui é inteligente, né? Agora, aquele cara que come grama, aquele cara que só faz porcaria, né? Que queima grama, você sabe do que eu estou falando? O cara que queima grama, pô, que inteligência o cara tem? O cara está queimando os neurônios, né? Tá? Então, é isso que eu acho interessante. Isso daqui é uma coisa bacana de se fazer. Agora, você ficar viajando igual um maluco por aí e acha que isso que você está fazendo é legal, né? Pô, você podia estar produzindo o valor, certo? Então eu acho bacana isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. E eu acho que se você quer se sentir capaz de realizar as coisas, realizar grandes questões, trabalhe isso aqui que você vai ver que você vai gostar. Agora, como tem um espacinho aqui, eu vou colocar mais uma coisa importante aqui, ó. Eu coloquei aqui uma relação entre a altura do grande... deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó, tá? Que está relacionando a altura do grande com o raio do grande, que vai ser igual à altura do pequeno sobre o raio do pequeno, certo? Só vou dar uma ajeitadinha e vou fazer o quê? Vou colocar essa altura do pequeno e vou colocar embaixo. E o raio do grande eu vou colocar em cima. Então eu vou fazer uma relação entre as alturas e uma relação entre os raios. Olha só como é que vai ficar. Tá? Vou colocar aqui, ó, Hzinho sobre Hzinho menos Hzão. Ó, Hzinho sobre Hzinho menos Hzão. Tá? Ó. Peguei isso aqui e joguei para baixo. Deixa eu ver se dá para colocar tudo. Dá para colocar tudo na mesma tela aqui, ó. Então eu coloquei Hzinho sobre a altura do grandão sobre a altura do pequeno. Vai ser igual ao quê? Então esse raio do grandão vai para cima, né? Então vai ficar igual ao raio do grandão sobre o raio do pequeno. Certo? Bom, então eu estou estabelecendo uma relação entre as medidas do grande com as medidas do pequeno. Então, a divisão do raio do grande pelo raio do pequeno vai ser igual à altura do grande dividido pela altura do pequeno, certo? Que vai ser igual a geratriz do grande pela geratriz do pequeno. A geratriz do grande é essa aqui, a geratriz do pequeno é essa aqui, né? Que vai ser igual a geratriz do grandão dividido pela geratriz do pequeno, que é G menos Gzão, certo? E isso daqui vai ser igual a K, uma constante, tá certo? Agora aqui um resultado muito importante que a gente usa em várias coisas. Então, se a relação entre a proporcionalidade entre as medidas do grandão e do pequeno é K, as medidas lineares, medidas de comprimento só, tá? A relação entre as áreas do grandão e do pequeno, tá? Por exemplo, área, eu coloquei A, né? Lá eu tinha colocado S, mas tudo bem, vou colocar o A aqui, você tem que entender, você tem que ser esperto aí. A área total do grandão dividido pela área total do pequeno vai ser igual a K ao quadrado. Tá vendo? Porque isso aqui é a proporcionalidade entre as medidas do grandão com as medidas do pequeno, as medidas lineares. Como aqui é as medidas de área do grandão e do pequeno, então vai ser K ao quadrado. E o volume do grandão dividido pelo volume do pequeno vai ser K ao cubo, tá? Esse tipo de resultado a gente usa muito, certo? Um exemplo bem simples. Se ele diz assim, ó, eu acho que até a gente vai fazer um exercício aqui. Se ele diz assim, ó, que a proporção entre o raio da base grandona e o raio da base pequena é meio, então quanto é o volume que vai caber? Bom, se você sabe que é meio, então a razão entre o volume do grandão e o volume do pequeno é o quê?
é meio elevado a 3, ou seja, é 1/8. Entendeu? É 1/8. Tá? Apesar de que eu coloquei meio aqui, mas tem que ser 2, né? Porque o grandão está em cima, né? O grandão sobre o raio do pequeno. Então é 2, né? Então aqui vai ser 2 ao cubo, vai ser 8. Então quer dizer que o volume do grandão vai ser 8 vezes o volume do pequeno. Então, se por exemplo aqui, ó, a base está bem no meio da altura, está bem no meio da altura. Então o volume que cabe aqui, ó, 8 vezes esse volume vai dar o volume de tudo. Ou seja, aqui é 1/8 do volume e aqui vai ser o quê? 7/8 do volume. Entendeu? Então a gente vai usar esse tipo de relação aqui para rapidamente chegar numa razão de volumes ou de área que a gente pode fazer aqui. Entendeu? Bom, a gente vai fazer exercício sobre isso, vocês já vão ver isso aí, beleza? Então vamos para os exercícios. Então vamos nesse aqui, ó. Diz assim, ó. O tronco de cone é obtido pela rotação do trapézio da figura em torno do eixo OY. Então, um tronco de cone, tá? Um tronco de cone é obtido pela rotação desse trapézio, tá? Em torno do eixo OY. Então, ele vai rotacionar assim mesmo, certo? Calcule a área lateral, a área total e o volume do tronco assim gerado, tá? Então, quero mostrar aqui uma coisa para vocês muito interessante. Quando isso aqui girar, tá? O raio vai ser essa medida aqui. Como aqui está na posição 1, 3, né? Ó. 1, 3, né? Aqui 3, tá vendo? Então o raio lá em cima, o raio é 1, né? Vamos colocar aqui, ó, o raio pequenininho é 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Porque está dizendo ó, x centímetro, y centímetro, tá? A altura do tronco, que eu vou chamar de Hzão, é 3 centímetros, tá? O raio da base lá embaixo é 2 centímetros. O que mais eu preciso? Mais nada. Só isso aqui é suficiente para calcular tudo que a gente precisa. Se você sabe de cor as fórmulas, pá, matou, beleza, né? Mas se você não sabe de cor as fórmulas, daí caramba, né? Daí vai ter que se virar, né? Então vamos lá. A primeira fórmula é área lateral, né? Então a área lateral pode ser a área desse de cima. Não, melhor, a área de tudo menos a área lateral desse de cima aqui, né? Porque isso aqui vai formar um tronco, né? Olha só que interessante, hein? Olha só que interessante, tá? Você lembra que eu falei sobre a razão? A razão entre as medidas de um cone superior pequeno aqui e o cone todo grandão? Olha, eu já percebo que esse raio aqui é 1 e esse raio é 2, ó. Então é o dobro, né? Então esse raio aqui é o dobro desse aqui. Então a altura desse grandão aqui vai ser o dobro da altura do pequeno aqui, né? O grandão é tudo isso aqui, né? A altura aqui, ó, 6, vai ser o dobro desse daqui que vai ser 3, tá? Eu posso até... Professor, mas você não sabe nem que esse aqui é 6, como é que você vai saber que esse é 3? Verdade, né? Mas também... porque esse aqui é o dobro, ó. Se aqui é o dobro desse aqui, tá? Então quer dizer que a altura desse daqui vai ser metade da altura de tudo, certo? Então peraí, se a altura daqui até aqui é metade daqui até aqui, quer dizer que daqui até aqui é metade. Então se aqui tem 3, aqui vai ser 3, entendeu? É óbvio. Não poderia ser diferente, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Porque isso aqui é metade de tudo. Então, daqui até aqui é metade disso tudo. Então, daqui até aqui, então é metade. Então, daqui vai ter 3. Pronto. Então, tá explicado, entendeu? Bom, vamos fazer pela fórmula. Porque o que eu queria dizer? Se eu calcular a área desse daqui, né? Que é... Apesar que eu não tenho a geratriz aqui, eu poderia calcular a geratriz, né? Aplicar Pitágoras aqui, ó, e achar a geratriz aqui. Que vai ser a mesmo tamanho da geratriz aqui para cima, né? Daí eu podia calcular a geratriz aqui, calcular a área lateral aqui, e daí eu consigo calcular a área lateral disso aqui. Tá? Vamos ver se tiver espaço no final, eu vou fazer isso aqui. Então vamos lá, vamos começar pela área lateral. A área lateral é igual a quê? Π vezes esse G aqui, que eu não calculei, mas eu vou ter que calcular, né? Esse G aqui. Esse G aqui vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada
desse daqui ao quadrado, então 3 ao quadrado, 9, mais esse daqui, ó, que é 1 ao quadrado, 1. Ou seja, G é a raiz de 10. Então, olha lá. Então, vai ser, a área lateral vai ser π vezes G vezes Rzão mais Rzinho, tá? Lembra que a área lateral de um cone é π vezes a giratriz vezes o raio. Como aqui é um tronco de cone, então é π vezes G, só que é o G do tronco, vezes o raio grandão mais o raio menor, né? É difícil perceber isso aqui, mas o desenvolvimento lá da fórmula deu justamente isso aqui, né? Então a gente consegue perceber pelo desenvolvimento da fórmula. Bom, então, o G, então, já achei o G aqui, o Gzão é igual a raiz de 10 centímetros, né? Então vai ficar aqui a área lateral, vai ser π vezes, bom, Rzão mais Rzinho dá 3, 3 raiz de 10 centímetro quadrado, certo? Ó, 1 mais 2, 3, 3 centímetros vezes raiz de 10 centímetros. Pronto, acabou, morreu. Tá? A outra fórmula, para quem lembra, gosta de decorar a fórmula, é assim, ó. Vamos ver se eu consigo lembrar. É π vezes. Aí tem que ter o G, né? Só que, ó, lembra da área total? Vamos ver da área total do cone, tá? Do cone. A área total do cone era o quê? Era π R vezes G mais R. Era ou não era? Então, ela vai ser semelhante a isso aqui. Então, vai ser π vezes. Agora vai ser o Rzão vezes. O Rzão vezes G. Ó. Rzão mais G. Aí, mais Rzinho vezes o quê? Rzinho mais G. Certo? É assim, ó. Então, o Rzão ele se repete e o G está em todas. O Rzinho se repete e o G está em todas. Tá vendo? Então, é uma forma de lembrar, né? Então, vamos lá. Então, a área total vai ser o quê? π vezes Rzão é 2 vezes 2 mais raiz de 10 mais 1 vezes 1 mais raiz de 10. Certo? Bom, isso aqui vai distribuir, né? Então vai ficar assim, a área total vai ficar o quê? 2 mais 1, 5. Então vai ser π vezes 5, né? Que é 2 mais 1, 5. E 2 raiz de 10, aqui não deu 2, né? Aqui deu 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí 2 raiz de 10, mais 1 raiz de 10. Então, mais 3 raiz de 10. E eu posso deixar assim porque acabou, centímetro quadrado. Tá? Essa daqui é a área total. E fica fácil perceber aqui, ó. Se isso aqui é a área lateral, qual que é a área total? Qual que é a área da base aqui? É π R ao quadrado, 2 ao quadrado. E qual que é a área da outra? É π mais o raio ao quadrado, 1 ao quadrado. Dá 4π mais 1π dá 5π. Tá aqui, ó. 5π mais 3 raiz de 10π, que é a área lateral. Pronto, né? Ficou facinho aqui. Nem precisa decorar a fórmula, né? Mas uma maneira de fazer fórmula é assim, né? Você pega o R, né? Lembra dessa fórmula aqui e faz a relação. Como tem dois raios, então vai ser o raio da pequena vezes G mais o raio da pequena. Tá aqui, o raio da pequena vezes G mais o raio da pequena. E o raio da grande vezes G mais o raio da grande. Tá aqui, o raio da grande vezes G mais o raio da grande. É uma forma de lembrar, tá? Bom, área lateral, área total e agora o volume do tronco ele quer saber. Bom, o volume do tronco. O volume vai ser o quê? É como o volume do cone, né? O volume do cone, ele é o quê? Ele é π R ao quadrado vezes a altura dividido por 3, é isso? É parecido, só que a altura é a altura do tronco, né? Que no caso aqui é 3, certo? Só que R ao quadrado aqui, ó, como tem dois raios, então aí tem aquela formulazinha um pouquinho diferente. Então vai ficar assim, ó, π vezes a altura do tronco dividido por 3 vezes. Agora o que seria só R ao quadrado, como tem dois raios, né? Tem a base de cima e a base de baixo. Então vai ficar o quê? A raio ao quadrado mais o raio de cima vezes o raio de baixo
mais o raio de baixo ao quadrado. Pronto. Né? Só esse cuidado que tem que ter. Então vai ficar o quê? Π vezes 3 centímetros, que é a altura, sobre 3, né? 3 centímetros a altura aqui, ó. Tá? Sobre 3. Aí vezes o quê? Qual é o raio de cima? É 1. 1 ao quadrado. Mais qual é o raio de cima vezes o raio de baixo? Então é 1 vezes 2, mais o raio de baixo ao quadrado, 2 ao quadrado. Esse 3 dá para cortar com esse 3, isso aqui deu 4, isso aqui deu 2, 6, mais 1, 7. Né? 4, 5, 6, 7. 7π. Então o volume é igual a 7π centímetros cúbicos. Tá? Tranquilo, facinho, belezinha, né? Agora, como deu espaço, então eu vou mostrar aquela outra parte, tá? Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui a área do... Eu tenho o pequeno aqui, não tenho o pequeno aqui, ó? Eu só não consigo calcular a área total com essa forma, tá? Porque a área total, ela vai ser a área do pequeno, a área do grande, né, tal, então eu não consigo, né? Até posso achar uma relação aí, mas já vamos lá. Então, olha só. Então, a primeira coisa que eu achei é o seguinte. A relação de medida vou colocar só assim, ó. Pequeno sobre o grande é igual a quê? 1 sobre 2. Certo? Essa aqui é o meu K, correto? As medidas do pequeno em relação ao grande, as medidas lineares do pequeno, do cone pequeno, em relação ao cone grande, é de 1 para 2. Tá? Esse é o K. Então, vamos lá. Então, vamos calcular aqui a área lateral do pequeno. A área lateral do pequeno, tá? Agora, isso aqui é diferente. Isso aqui eu estou fazendo aqui, ó, de uma outra forma, né? Então, isso aqui, a área lateral, não tem nada a ver com a área lateral do tronco, tá? É do pequeno. A do pequeno vai ser o quê? Π vezes o pequeno, o raio do pequeno, vezes a geratriz do pequeno. Só que a geratriz do pequeno, ela é o dobro da geratriz do grande. Se a geratriz do cone é isso aqui, então a geratriz do pequeno vai ser a mesma coisa, porque o do grande é 2 vezes, né? Então esse aqui é a área do pequeno, né? A área lateral do pequeno. Então, a área lateral vai ser o quê? O raio do pequeno é 1, aqui é raiz de 10, então vai ser π raiz de 10 centímetros quadrados, certo? Bom, se as medidas lineares são 1 para 2K, as medidas de área, a área do pequeno para a área do grande vai ser o quê? Vai ser de 1 para 4, porque é o quadrado disso aqui, ó. Tá? Não tem como é. Então, se a área lateral do pequeno deu isso aqui, a área lateral do grande vai ser o quê? Vai ser 4π raiz de 10 centímetros quadrados. E a área lateral do tronco vai ser a diferença, a do grande menos dessa. Então, 4 raiz de 10π menos π raiz de 10 vai dar o quê? Então, a área do tronco vai ser o quê? 3π raiz de 10 centímetros quadrados. Tá vendo? Então, foi facinho, né? Foi facinho. Se eu percebi aqui, ó, foi facinho. Certo? A área do tronco. Ó. Foi exatamente a mesma área do tronco aqui, ó. Certo? Bom, vamos fazer a área da base. Então, a área da base do pequeno. A área da base do pequeno vai ser o quê? Π vezes o raio, que é 1, né? 1 ao quadrado, que é 1. Pronto. 1 ao quadrado é 1 vezes π. Então, tá, a área do pequeno. Π centímetro quadrado. A área da base do grande. Bom, a área é 1 para 4. Então, se esse aqui é 1π, a área do grande vai ser o quê? 4π centímetro quadrado. Então, a área da base do tronco vai ser a soma. 5π centímetro quadrado. Aí, quando eu faço a área total, eu faço o quê? Cadê a área do tronco, né? A área do tronco mais a área da base do tronco. Né? As duas somadas, né? A área da base do pequeno, a área da base do grande e a área do tronco tem as duas bases. É isso aqui, ó. Então, quando eu somo isso aqui com isso aqui, eu obtenho justamente isso aqui, ó. Tá? Entendeu? Então, é importante você ter essa noção. E o volume? Bom, qual é o volume do pequeno aqui, do pequenininho aqui? O volume do pequeno, ele é o quê? Ele é π vezes a altura do pequeno é 3 sobre 3, né? πr ao quadrado vezes h, né? Então eu já fiz o h aqui, não. Π vezes r ao quadrado. O raio é 1. 1 ao quadrado é 1, beleza? Então π vezes r ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado dá π, vezes a altura 3 sobre 3, certo? Vezes a altura 3 sobre 3. Isso aqui dá
π centímetros cúbicos. Esse aqui é o do pequeno, tá? Qual é o volume do grande? Bom, o volume, então, olha só. Se a relação entre as áreas do pequeno e do grande é o K ao quadrado, o volume do pequeno para o volume do grande é K ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 8. Tá vendo? Bom, então calma aí. Então, se esse daqui é π centímetros cúbicos, o volume do grande vai ser o quê? 8 π centímetros cúbicos. E o volume do tronco? O volume do tronco vai ser a diferença, vai ser a do grande menos a do pequeno. 8π menos π, 7π centímetros cúbicos. Tá vendo? As mesmas respostas que a gente obteve lá em cima. Tá? As mesmas respostas que a gente teve lá em cima. E daí, se você pensar assim, né? A área total, né? A área total do tronco, né? Então vai ser esse mais esse, né? Então vai dar π vezes 3 raiz de 10 mais 5 centímetros quadrados, tá? Ele dá as mesmas respostas. Então, veja só. Quando você tem essa noção, tá? De usar isso daqui, às vezes fica muito mais fácil. Às vezes fica muito mais fácil. Você sabe as formas de corda, para fazer a diferença, principalmente quando o raio do pequeno é 1, pô, daí fica, todos os cálculos ficam fáceis. 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, entendeu? Aí você só multiplica por esses fatores aqui, né? O K é meio, então aqui vai ser 1/4, aqui vai ser 1/8. Veja como o volume foi fácil. Eu calculei o volume do pequeno. Π. Então o volume do grande vai ser o quê? 8π. Aqui é 8 vezes, ó, 8 vezes. Então o volume do tronco vai ser o quê? 8 menos 1, 7. Entendeu? Molezinha, tá? A gente vai usar, a gente usa muito isso aqui, tá? Quando você tem a noção disso aqui, ó, dessa razão, a gente usa muito ela e ela facilita muito. Beleza? Bom, então vamos para mais exercícios. Então vamos esse aqui, ó. Um cone circular reto tem raio 4 centímetros e altura 8, ou centímetros não, 4 metros e altura 8 metros. Qual é a área da secção transversal feita por um plano distante 2 metros do seu vértice? Então, calma aí, vamos fazer aqui, ó. Tá aqui um cone circular reto, né? Cone circular reto. Quer dizer que a altura está exatamente aqui no centro, aqui, ó, pá. Essa altura aqui, 8 metros, e o raio aqui, 4 metros. Ah, professor, está fora de escala, não tem problema. Calcule a área da secção transversal. Secção transversal é assim? Não, assim é longitudinal. Secção transversal é assim, ó. Feita por um plano 2 metros do seu vértice. Então, esse aqui está 8, né? 2 metros vai estar aqui, ó. Passa o plano bem aqui, ó. Tá? Que vai cortar isso aqui, ó. 2 metros aqui, ó. Então, daqui até aqui, 2 metros, né? Esse 8 metros, vou colocar aqui, ó. É daqui até aqui. Pronto. 8 metros é aqui, 2 metros é daqui até aqui, ó. Certo? Então ele quer saber o quê? Qual é a área da secção transversal? Ele quer saber a área disso aqui, ó. A área dessa base pequenininha aqui, ó. Certo? Bom, olha só que tranquilo isso aqui, hein? O raio desse daqui é 4. Desse raio aqui eu não sei. A altura disso tudo aqui é 8, a altura disso aqui é 2. Pronto. Ó, eu obtive uma razão entre uma medida linear desse daqui com uma medida linear desse aqui. Então, olha só. 2 metros sobre 8 metros, tá? Vai ser a altura do pequenininho pela altura do grandão. A altura do pequenininho pela altura do grandão. Beleza? Bom, se é assim, então o raio do pequenininho sobre o raio do grandão vai estar na mesma proporção. Certo? Se o raio do grandão é 4, né? Essa razão aqui, ó, se eu simplificar aqui, né, metro por metro, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 4, é ou não é? Então, se o raio do grandão é 4, o raio do pequenininho é 1. Qual que é a área do pequenininho? Qual que é a área da secção transversal? Qual que é a área disso aqui? Vai ser o quê? Então, a área vai ser πr ao quadrado. Porque a área da secção transversal é uma circunferência. Certo? Aqui tem uma circunferência aqui, ó. Certo? Lá vai ser uma circunferência. De raio o quê? Raio 1. Ó. Raio 1. Aqui, ó. Daqui sai que o raio é igual a 1 metro. Tá? O raio aqui, ó. Dessa daqui, tá? Sendo Rzão igual a 4 metros, Rzinho é igual a 1 metro. Pronto.
Agora eu calculo a área. Então, a área da secção transversal vai ser o quê? Π vezes 1 metro ao quadrado. Então, a área será o quê? Π metro quadrado. Beleza? Tranquilo? Só achando a razão. Ele me deu a razão entre a altura. Não, entre os raios, né? Não, entre a altura, não. Ele deu aqui, quando ele diz que o plano está a 2 metros do vértice. Então, ele me deu a razão aqui, ó. 2 está para 8, quer dizer que é 1 para 4. 1 para 4. Eu poderia fazer também pela razão ao quadrado, né? Então, a razão ao quadrado é 1 sobre 16. Qual que é a área desse daqui? A área desse aqui é π 4 ao quadrado. É 16 π metros quadrados. Essa daqui, ó. Então, aquela lá vai ser o quê? Bom, se a razão aqui é 1 para 4, então a área do pequeno sobre a área do grande vai ser o quê? 1 para 4 ao quadrado, que é 1 para 16. Ó. Realmente, bem, ó, 16π é a área desse. Esse daqui é 1π, que é a área daquele lá. É 1 para 16 a razão. Tá certo? Bom, tranquilo esse aí. Vamos para o próximo. Esse daqui deu até água na boca. Diz assim, ó, um copo de chopp, cujo interior tem a forma praticamente cônica, tem 15 centímetros de profundidade e capacidade para 300 ml. Então, um copo, vou fazer um copo de chopp aqui assim, ó. Aí eu conheço copo de chopp, hein? Aqui um copão de chopp, hein? Pô, me deu uma saudade agora. A profundidade, ou seja, a distância daqui até o fundinho do copo de chopp aqui, né? Que faz assim. Ele diz que a profundidade, né? Ou melhor, ele diz que o copo de chopp, cujo interior tem praticamente, né? De forma praticamente cônica, como se fosse um cone aqui, ó, tá vendo? Praticamente cônica. Tem 15 centímetros de profundidade, beleza. Quanto cabe aqui? 300 ml. Então aqui cabe 300 centímetros cúbicos. Porque centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Beleza? Suponho que um chopp seja tirado com 3 centímetros de colarinho. Então aqui, ó, 3 centímetros de colarinho aqui, ó. Vocês gostam de chopp com colarinho ou sem colarinho? Eu gosto de colarinho, mas não muito, né? Mas um pouquinho de colarinho. Tá aqui o colarinho, isso aqui, ó. É aquela espuminha que fica aqui, ó. Tá? Essa espuminha até que é gostosinha, né? Apesar que a gente bebe o líquido, mas ela é gostosinha. Dá um creminho, tá? Então ali, ó. Ele fica aqui, ó. Aquelas bolinhas aqui, ó. Tá aqui o meu copo de chopp. Certo? Com 3 centímetros de colarinho. Daqui até aqui, ó. 3 centímetros e aqui 15 centímetros. Bom, se daqui até aqui é 3, daqui até aqui tem 12 centímetros. Beleza? Tá, olha só o que diz aqui, ó. Qual o volume de chopp líquido contido no copo? Então, 3 centímetros de colarinho, qual que é o volume de chopp? Qual que é o volume que tem aqui, se o copo inteiro tem 300 centímetros cúbicos? Então, é o seguinte, olha. Eu tenho uma relação de medida entre o cone grande e o cone pequeno. O cone pequeno é daqui para baixo. Ó. Esse aqui que é o cone pequeno. É o cone do líquido, que eu quero saber o volume dele. Eu tenho uma razão de medida? Tenho. Tá aqui, ó. A altura do grandão pela altura do pequeno vai ser o quê? 15 centímetros por 12 centímetros. Certo? Corta o centímetro com centímetro, simplifica aqui. Por 3 aqui dá 5. Por 3 aqui dá 4. Certo? Então, a razão entre os volumes, esse aqui é K, ó. Esse aqui é K. Então, a razão entre os volumes do copo e o volume de líquido vai ser o quê? Vai ser K ao cubo. Tá? O volume do copo é tudo, é o grandão, é comparado à altura grandona. E o volume do líquido é comparado à altura do líquido aqui, ó. Então, isso aqui vai ser, essa razão vai ser isso aqui, ó. Que vai ser o quê? Vai ser 5 sobre 4 elevado ao cubo. Opa, o cubo, filho, não é 3, é o cubo. Não é 5, é o cubo. Então, isso aqui vai dar 125. E esse aqui vai dar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64.
certo? Qual que é o volume do copo? 300 ml, 300 centímetros cúbicos. Então vai ficar assim, ó, 300 sobre o volume do líquido vai ser igual a 125 sobre 64. Se eu simplificar isso aqui por 25, dá 5. Se eu simplificar isso aqui por 25, vai dar 12. Professor, como é que você fez isso tão rápido? Porque 25, né? Ó, 25 vezes 4 dá 100. Só que é 300, então é 4 vezes 3, dá 300. 4 vezes 3 dá 12. Então eu simplifiquei por 25, eu simplifiquei por 25, deu isso aqui, ó. Então quer dizer que o volume de líquido vai ser o quê? Vai ser 12 vezes 64 sobre 5. Tá? Isso aqui não dá para simplificar exato, mas dá para fazer a divisão. Então o volume do líquido vai dar o quê? Bom, 12 é 4 vezes 3, né? É 4 vezes 3. 64 vezes 2, 128 vezes 2, 256 vezes 3 sobre 5. Olha só, vou fazer um arredondamento doido aqui, tá? Eu, em vez de usar 256, eu vou usar 255. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? 255 dividido por 5 vai dar 51. Então isso aqui vai ser assim, ó. Presta atenção. Vai ser assim, ó. 3 vezes 255 mais 3 sobre 5. Ó, 256 vezes 3 é 255 vezes 3 mais 1 vezes 3. Tá? Só se fazer aqui, ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. Tá? Ó, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 600, 750, 785, 788. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, eu falei que dava 768, né? Certo? 765 mais 3, 768. Então, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais aquele 1, 16, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, certo? Ou seja, isso aqui dá o quê? Então, com isso dá 51. 3 vezes 51 dá 153. 153 mais 0,6. Isso aqui é 0,6. Ó. Então, o volume vai dar o quê? Caramba, perde bastante, hein? 153,6. Caramba, hein? Não quero mais chopp com colarinho. Quase metade do chopp vai embora. Não quero chopp com colarinho, não. O copo cabe 300. 3 centímetros de colarinho vai quase metade do líquido, meu. Tô fora, isso aqui é enganação, hein? Não tomo mais chopp nesse copo aqui de jeito nenhum, cara. Oh, que tô me enganando. Caramba! Que ladroagem! Olha só. 3 centímetros de colarinho quer dizer 50%, quase 50% do líquido. Caramba, eu não gosto mais de colarinho, não. Eu falei que eu gostava de colarinho, não gosto mais de colarinho, não. Que maluquice! Rapaz, que doidice! Olha só, um dedo de colarinho. Um dedo não, 2 dedos, né? 3 centímetros é 2 dedos. Pô, mas também 2 dedos de colarinho pra caramba. Ô, mas isso aqui é ladroagem, hein? Isso aqui é roubalheira, hein? Caramba, hein? Mas será que os caras sabem disso? Caramba, hein? O patrão sabe, né? O patrão sabe fazer cálculo, né? O patrão sabe fazer cálculo, né? Mas o cara que serve chopp lá não sabe fazer cálculo, mas o patrão fala assim, ó, põe pelo menos 3 centímetros de colarinho. Tá? Você põe 3 centímetros de colarinho é que nem ganhar 50%. Aí o cara paga num copo de chopp. O cara paga lá uns 7, 8 reais num copo de chopp e vem 3 centímetros de colarinho.
Caramba! Os caras ganham muito dinheiro. Não bebo chopp nunca mais. Em copo assim não bebo nunca mais. Pelo menos em copo assim, né? Que parece cone. Olha só que roubalheira. Caramba, eu não sabia tanto assim não, hein? Nossa, tô impressionado. Vamos para a próxima questão. Caramba, hein? Tô impressionado com esse chopp, hein? Nossa, mas que loucura. Que chopp louco, ó. Agora que eu chegar num bar, se vocês me servirem, se vocês tiver chopp lá num copo desse daí, eu saio com má impressão desse bar. Eu falo, não, isso aí é mentira, os caras são ladrão. Os caras são ladrão. Só pode, olha só. Você paga por 300 e leva só 150 com 3... Não, não é muito roubo. Caramba, hein, ó. 3 centímetros de colarinho é esse aqui, ó. 2 dedos, ó. É menos que 2 dedos. Você pôs assim 2 dedos, deu. Nossa, você sabe que você está sendo roubado. Ladrão. Vambora. Determina. Não, tô indignado. Tô indignado. Nunca tinha feito esses cálculos. Tá louco, que doidice. Determine a medida da altura, o volume e as áreas da base de um tronco de cone, sabendo que a geratriz mede 12,5 centímetros. E os raios das bases, menor e maior, estão na razão 2/3, sendo 50 centímetros a sua soma. Então, calma aí. Um tronco de cone, certo? Então, vou fazer um tronco de cone aqui, ó. Não, que roubalheira. Não esqueci o chopp ainda. Nossa, mas que roubalheira. Tá? Esse é o raio do grande, esse é o raio do pequeno. Ele está dizendo que a geratriz mede 12,5 centímetros. Caramba, que chopp caro, hein? Sacanagem. Tá aqui, ó. Tá? Então, está dizendo, se os raios das bases menor e maior estão na razão de 2/3, o que ele está falando? Está falando que Rzinho sobre Rzão é igual a 2/3. Ó, considerando aqui o inteiro, ó, ele já te deu uma informação importante aqui, ó, 2/3, tá? Significa que essa altura aqui, ó, né? Essa altura aqui é 2 vezes, né? Essa daqui essa daqui é 2/3 dessa altura. Se eu pego essa altura, divido em 3 e aqui dá 2 das partes, né? O desenho está meio fora de escala, né? Tá? Mas seria esse aqui, ó. É isso aqui que está dizendo. Tá? Ele diz que o raio R1, R mais R2, ó, não, Rzinho mais Rzão é igual a 50 centímetros. Peraí, você está na razão de 2/3, 2 mais 3 dá 5. Tá? Por exemplo, se eu colocar o Rzinho em função do Rzão, né? Então ficaria aqui, ó. 2Rzão sobre 3, mais Rzão, que é 3Rzão sobre 3, vai dar 50 centímetros. Tá? Então vai sair aqui, ó, 5Rzão sobre 3. 5Rzão, né? 5Rzão aqui, divide tudo por 5 aqui, da Rzão sobre 3 é igual a 10. Então vai sair que Rzão é igual a 30 centímetros. E o Rzinho é igual a 20 centímetros. É isso que ele deu. Essas são as informações iniciais que ele deu aqui, ó. 2/3, sendo aqui, tá? Isso aqui, ó. A medida da altura. Bom, qual que é a altura aqui? Eu tenho qual que é essa altura? Veja. Eu tenho aqui um outro triângulo aqui, ó. Muito importante aqui, ó. Tá vendo esse triângulo? Eu desenhei ele aqui maior, ó. Isso aqui, ó, é 12,5 centímetros. Essa distância aqui é o quê? Bom, aqui, ó, se o raio grandão é 30 e esse raio pequeno é 20, essa distância aqui é 10 centímetros. Agora, atenção aqui, ó. Pá! Para você não ter que fazer muita conta. Isso daqui, ó. Isso daqui, eles têm coisas em comum. O quê? O 2,5. Isso aqui é 4 vezes 2,5. Isso daqui é 5 vezes 2,5.
certo? Então o desenho está errado, né? Esse aqui é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então isso aqui vai ser 3 vezes 2,5. Ou seja, essa distância daqui até aqui, ó, é 7,5 centímetros. Ó, 3 vezes 2,5, 7,5 centímetros. Certo? Então, determine a medida da altura, o volume e as áreas das bases do tronco de cone. Então, a altura do tronco de cone está aqui, ó. Tá? Por esse... O triângulo está fora de escala, né? Esse aqui devia ser mais gordo e esse aqui devia ser menor, né? Ele é diferente do tronco de cone, certo? Tá? Mas pelas medidas aqui, ó, 12,5 e aqui 10, né? Porque esse aqui é 30 e esse é 20. Então, 30 menos 20, isso aqui ficou 10, ó. Se isso aqui é 4 vezes 2,5, aqui é 5 vezes 2,5, então esse cateto é 3 vezes 3, 4, 5, tá? Não se atenha ao desenho, se atenha às informações, ó, 3, 4, 5, porque o desenho está errado, deve ser ao contrário. Beleza? Tá, descobri a altura. Então, a altura do tronco, 7,5 centímetros, tá? O volume, como é que é o volume? Então, eu posso calcular o volume dessa daqui, ó. Né? E depois ir para o outro, mas não, dá para calcular o volume aqui tranquilo. Qual que é o volume? Então, o volume do tronco, ele é o quê? Ele é π vezes a altura do tronco, 7,5, dividido por 3, vezes o raio menor ao quadrado. O raio menor aqui é 20. 20 ao quadrado, mais o raio menor vezes o raio maior. Então, 20 vezes 30, mais o raio maior ao quadrado, 30 ao quadrado. Certo? Então, vai ficar que o volume do tronco vai ser o quê? 7,5 dividido por 3 dá 2,5. Então, é π vezes 2,5. Vezes 400. 900. 400 mais 900 dá 1.300. 1.300 com 600 dá 1.900. Certo? Aqui, ó. 600 mais 400, 1.000 mais 900, 1.900. Aí resolve isso aqui. Então quer dizer que o volume vai dar o quê? Tá? Dá 19 vezes 25. 20 vezes 25. 20 vezes 25. Olha só como é que faz o cálculo rápido aqui, tá? Ó. Vou fazer assim, ó. Π vezes 100. 100 não, vezes um desses zeros aqui corta com essa vírgula. Esse zero vai para lá, né? Então, π vezes 10, vezes o quê? 25 vezes 19. O que é 25 vezes 19? É 20 vezes 25, né? Menos 25. Tá? Porque, ó, 25 é evidência, dá 20 menos 1, né? 1 vezes 25, ó. 20 menos 1 dá 19 vezes 25. Então, 20 vezes 25 dá fácil, né? Isso aqui é 500. 500 menos 25, 475. 475 vezes 10, 4.750. Então, o volume do tronco é igual a 4.750 π centímetros cúbicos. Tá vendo? Isso aqui é uma técnica de fazer cálculo mentalmente, tá? 19 vezes 25, eu faço 20 vezes 25, dá 500. 500 menos 25, porque não era 20, era só 19 vezes 25. Então, 500 menos 25, 475. Vezes o 10 aqui, ó, 4.750. Certo? Π centímetros cúbicos. E ele pede, então, o quê? A altura, já achei, 7,5. O volume, já achei. Isso aqui. A área das bases do tronco de cone. Bom, a área das bases é muito simples, né? A área da base pequena vai ser o quê? Π Rzinho ao quadrado. Π vezes... O R pequeno é 20. 20 centímetros ao quadrado. Vai dar o quê? 400 π centímetros cúbicos. Tá? E a área da base grande vai ser o quê? Π vezes 30 centímetros ao quadrado. Então, a área da base grande
vai ser o quê? 900 pi centímetros quadrados. Eu coloquei cúbico aqui, né? Quadrado. Cúbico é volume, não é área. Tá? Quase que eu estava errando. Beleza? Tranquilo? Facinho? E agora, para encerrar a aula, esse aqui, ó. Esse aqui eu achei muito curioso, muito bacana, gostei desse problema. Tá? Então, presta atenção, olha só. As figuras abaixo representam um cone de revolução, seus elementos e a planificação de sua superfície lateral. Então, as figuras abaixo representam um cone de revolução, seus elementos, que é a altura, geratriz e o raio, né, através desse triângulo aqui, e a planificação de sua superfície. Então, você corta ele aqui e abre ele, vai dar isso aqui, ó. Expresse beta em função do alfa. Olha só que interessante. Será que esse beta tem relação com esse alfa? Tem. Tem. Porque quanto maior for esse alfa, maior é o mais largo é e maior vai ser essa área aqui, planificada, certo? Bom, como é que eu vou fazer isso aí? Então, olha só. Como é que eu calculo a área lateral de um cone? Tá? A área lateral, tá? Vou colocar assim, ó, superfície lateral de um cone é o quê? É π vezes a geratriz vezes o raio da base, não é? Mas eu também posso saber isso aqui, ó, certo? Isso daqui, ó, é em radianos. Isso aqui é em radianos, tá? Vamos chamar isso aqui em radianos. Então, se esse ângulo beta fosse 360, se fosse 2π, seria πr ao quadrado, né? O caso do r aqui seria g, né? O raio aqui seria g, ó. Então, seria πg ao quadrado, tá? A área disso tudo aqui seria πg ao quadrado. Se fosse inteiro, mas como é só uma parte, então eu vou pegar e vou ver qual é a razão entre o beta e o 2π, que é a volta completa. Então, é vezes beta sobre 2π. Ó, essa é a área. Tá? Isso aqui vai dar uma razão, né? Se o beta for 2π, 2π sobre 2π dá 1. Quer dizer que isso aqui é a volta toda. Se o beta for π, que é metade, né? 180, se for π, então π sobre 2π dá meio. Quer dizer que isso aqui vai ser meia volta, certo? E isso daqui é igual isso aqui, ó, que é a área lateral. É uma outra forma de calcular a área lateral. Então, eu vou igualar isso aqui com isso aqui. Então, isso aqui vai dar o quê? π g ao quadrado vezes beta sobre 2π. Certo? Agora, o que o alfa tem a ver com essas medidas? Onde que o alfa entra aqui? Olha só. Eu posso usar seno de alfa, por exemplo, tá? Que envolve R e G, ó. R e G, ó. Seno de alfa é igual a quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai dar R sobre G, é ou não é? Quando eu cortar o G com o G aqui, ó, posso cortar um π daqui com π daqui, ó, e eu coloco esse R e eu pego esse G aqui e ponho esse G para baixo. Vai ficar assim, ó, R sobre G é igual a quê? Beta sobre 2π. É ou não é? Ele quer que eu expresse beta em função de alfa. Tá? Então, vai ter que ser beta igual. Então, isso aqui, ó. Beta vai ser igual a 2π, que eu passei esse 2π para lá, multiplicando R sobre G. Só que R sobre G o que que é? Seno de alfa. Olha só que resultado lindo. É só, pô, pessoal, que nada a ver. Que lindo por quê? Por que que é lindo? Olha só que interessante, eu vou te mostrar. O seno de um ângulo nada mais é do que uma porcentagem do ângulo. Entendeu? Por exemplo, se o ângulo for 30 graus, se esse ângulo for 30 graus, quanto que é seno de 30 graus? É meio. Quer dizer o quê? Quer dizer que beta vai ser 50% do 2π. Ou seja, vai ser meia volta. Se esse alfa for 30 graus, esse beta aqui vai ser meia volta. Vai ser 180. Tá vendo? Interessante. Se o alfa for 90, isso aqui é assim, ó. E não tem raio, raio é infinito. Se o alfa é 90, seno de 90 é 1. 1 vezes 2π, 2π. Então quer dizer que beta 2π é
Porque se o alfa for 90, quer dizer que isso aqui faz a volta completa. Esse problema, esse resultado, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Queria pegar um papel aqui para mostrar para vocês esse resultado. Vou mostrar para vocês como é que a gente constrói esse resultado. Olha só. Certo? Aqui está o centro. Tá vendo? Olha só. Então, quando o ângulo aqui é 2π, quando o ângulo aqui é 2π, se você olhar aqui, você vai ver que a altura é 0. Ou seja, isso aqui não tem, ó. Esse ângulo aqui não tem. Ó. À medida que eu for fechando ele, ó, vai aparecendo a altura. Essa altura aqui, ó. Ó. E daí vai aparecendo o ângulo, ó. Ó. À medida que eu vou fechando, tá vendo? Vai aparecendo esse ângulo alfa. O alfa seria aqui, ó. Essa é a vertical, daqui para cá, ó. Esse seria o alfa. Tá? À medida que eu vou fechando, vai aparecendo o alfa. Ó. 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 Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então esse alfa aqui, ele tem a ver justamente com a superfície. Tá? Aqui eu já dei 2 voltas, ó. Então, se eu continuar dando voltas, ó, o alfa vai ficando cada vez menor. Ó. O alfa vai ficando cada vez menor. Aqui é o alfa. Agora, à medida que isso aqui vai ficando maior, ó. Ó, o ângulo é quase, tá vendo? Ó. Ó. Quando chega aqui, ó, tá quase em 360. Ó, qual é a altura do alfa? O alfa é gigante, ó. O alfa é a distância daqui do meio até uma geratriz, ó. É enorme. Aí quando você abre todo, o alfa é o quê? É 90. Na verdade, você não tem essa altura, ó. À medida que vai aumentando aqui, a altura vai diminuindo, né? Ó, quando o G tá para cá, ó, a altura tá para cá, ó. Quando o G tá bem aqui, ó, a altura tá aqui, ó. Quando o G tá quase lá, ó, qual que é a altura? A altura é isso aqui, ó. Quando o G tá na horizontal, quer dizer que a altura é 0 e esse ângulo aqui fica 90. Seno de 90 é 1. Né? Seno de 90 é 1. 1 vezes 2π, então beta é 2π, é a volta toda aqui, ó. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer com isso aqui, né? Tá, olha lá. Você vai fechando, vai fechando. Ó. Vai aparecendo o alfa, que ele vai aparecendo a altura, né? Vai aparecendo a altura, a inclinação entre a altura e a geratriz, aqui, ó, aqui dá para ver quase, ó. Aqui, ó. Esse ângulo tem a ver com a abertura toda. Ó, esse ângulo aqui, ó, é essa abertura. Vamos ver qual que é o beta. O beta é tudo isso aqui, ó. O beta deu tudo isso aqui. Ó.
Ó, ó, ó. Ó, ó. Vamos juntar, vamos juntar, vamos juntar. Fechamos o beta. Ó qual que é o alfa. O alfa é daqui para cá, ó. Interessante, né? Eu gostei desse probleminha aqui, achei muito bacana. Beleza? Então a aula de hoje acabou. É isso aí, espero que você tenha curtido. Curta o vídeo aí. Chame mais gente aqui para o Cursomima. Chama mais gente aqui para o canal. Divulgue, compartilhe o conhecimento. Tá? Compartilhe com os seus amigos aí o conhecimento que você obteve aqui de graça. Compartilhe, chama mais gente. Venha para cá para o Cursomima, o curso é bacana. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Tem sempre novidade, tem sempre aula ao vivo, tem sempre um monte de coisa bacana aqui no canal aqui. Espero que você esteja gostando, espero que você goste mesmo desse canal, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, estão aqui todas as aulas. Vamos que vamos e até a próxima.